Olá, mega seguidores! Olá, mega colaboradores! Eu sou Luiz Gasparini, trabalho na clínica Mega Imagem e hoje nós vamos fazer um podcast, o primeiro podcast Mega Imagem, em comemoração ao Novembro Azul. Vamos falar de disfunção erétil masculina. Roda a vinheta. Bom, esse nosso primeiro podcast Mega Imagem, a gente vai falar sobre disfunção erétil masculina. A gente está aqui com o Dr. Fábio Watts, doutora Natália Jukiewicz. Pode corrigir, Natália? Já pode se apresentar. Estou acostumada a Natália Jukiewicz, pode dispensar o doutora, mas eu agradeço. Jukiewicz. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o Dr. Fábio, com o Dr. Luiz. Bom, eu sou jornalista, sou educadora sexual e psicanalista em formação. Dr. Fábio Watts, urologista, por favor, se apresente. E muito obrigado pela presença de vocês dois, né? Eu só tenho a agradecer esse honroso convite, é muito bom, além da amizade que a gente tem, de estar aqui conhecendo esse espaço maravilhoso que vocês têm e poder também trazer essas informações. Eu me chamo Fábio Watts Guino, sou médico, urologista, na urologia a gente faz cirurgia geral, 2 anos, e depois se gradua com a urologia, sou titular da especialidade pela Sociedade Brasileira de Urologia, e sou sócio-proprietário do Watts Day Hospital, que é um hospital dia. Então é isso. Legal. Gente, olha, temos 2 pessoas com muito conhecimento especializado, e essa é a principal função da internet. Divulgar conteúdos de saúde e conteúdos de educação com especialistas, com pessoas que entendem, para você não ter acesso a informações erradas. Então, aproveitem a oportunidade. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Dr. Fábio. Fábio, defina o que é disfunção erétil ou impotência sexual masculina e exemplifique, se houver, os diferentes tipos que podem ocorrer. Bom, a disfunção erétil é a dificuldade da manutenção da rigidez peniana. Só que isso abrange, na verdade, a parte sexual, que os pacientes acabam confundindo um pouco. Eles acham que tudo é disfunção erétil, mas você pode ter dentro dos problemas sexuais, das disfunções sexuais masculinas, a dificuldade de ereção, que é a erétil, né? Você pode ter disfunções da ejaculação, que são as disfunções ejaculatórias. Você pode ter a disfunção orgásmica, que é do prazer. Então, são braços diferentes, que na verdade são fenômenos que acontecem concomitantemente num paciente que não tem queixa, mas que eles podem ser dissociados, e a gente muitas vezes tem que entender exatamente aquilo que o paciente tem de queixa. São três braços aí, né? Uma outra pergunta: quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma disfunção erétil? Nos jovens, a disfunção erétil está muito relacionada a fatores psicológicos, psicogênico. É o garoto que está começando a vida sexual, que ainda tem uma insegurança, então ele pode ter um problema de disfunção relacionado a isso. Já nos pacientes de idade mais avançada, você começa a ter os problemas físicos, orgânicos, que são as doenças, diabetes. A partir de que idade? Só para a gente situar, mais ou menos na média? Mais varia, ou menos, né? A partir dos 45, 50 anos... Já pode estar ocorrendo isso. A própria idade é um fator independente preditivo de disfunção erétil, né? A idade por si só. Mas é que as doenças, associadas, você pode ter um paciente diabético descompensado aos 35 anos, 30 anos, que já vem cursando com essa dificuldade. Diabetes, hipertensão, problemas vasculares, problemas hormonais, problemas neurológicos, enfim, é uma gama muito grande de causas para desenvolver a questão da disfunção. Então, é uma anamnese que a gente vai fazer do paciente bastante complexa, é uma consulta bem demorada para você poder tentar chegar no diagnóstico mais preciso. De um modo geral, o jovem é um caminho e o paciente um pouco mais de idade é outro caminho para investigação e entendimento, né? De um modo geral. De um modo geral, sim, mas eu costumo falar que ambas as situações, o fator psicológico está sempre envolvido. Mesmo ele sendo uma disfunção orgânica,
O paciente está inseguro, né? Está com a autoestima baixa, ele traz umas repercussões emocionais muito intensas para ele, porque existe a pressão, existe muitas vezes uma parceira que não entende, né? Aquilo, não aceita, desconfia. Então é um fator psicológico, mesmo quando a causa é orgânica, ele está sempre envolvido. No jovem, teoricamente, seria mais fácil de identificar, porque é uma questão psicológica, não que seja mais fácil de tratar, né? E hoje com jovens, né, muito voltados à internet, problemas de relacionamento social, enfim, isso traz uma repercussão muito grande. Tem muitos jovens com problemas sérios de interação, né, social, e essa interação social vai esbarrar também na questão do desenvolvimento sexual deles. Natália, pensando num relacionamento, quais os possíveis impactos da disfunção erétil num relacionamento afetivo para a mulher? Como que a mulher costuma enxergar isso? E depois eu vou fazer mais perguntas. Como que ela pode ajudar? Então, doutora, acho que em primeiro lugar a gente precisa discutir inclusive o termo que a gente usa de impotência sexual. Então a gente já parte da ideia que toda a potência e a virilidade, a masculinidade do homem está centrada na sua ereção. Portanto, quando ele perde a ereção, é como se ele deixasse de ser homem ou fosse menos homem, né? E a mulher também somos criadas, educadas, mesmo não tendo um pênis, somos criadas, educadas nesta sociedade que entende a ereção como um símbolo de força, de virilidade, e para a mulher como um símbolo de que, então, sou desejada, né? Então, quando essa ereção não vem, ou quando perde-se essa ereção, para esta mulher pode vir aquela ideia de que, então, eu não sou mais desejável aos olhos deste homem, por exemplo, tá? Então, existem muitas camadas aí que são anteriores ao que acontece entre quatro paredes. Eu gosto de dizer que uma vida sexual, ela sempre vai refletir dinâmicas relacionais. Então, que insegurança, como o doutor trouxe, que insegurança está envolvida? Como é a autoestima desse sujeito, de maneira geral, na vida, né? Essa mulher foi criada para ser protagonista do seu desejo ou para apenas atrair os homens, o desejo dos homens? Então, o que a gente entende por sexo? O que a gente entende por sexo? Sexo, se a gente, e isso as pesquisas vão mostrar, é entendido como algo que acontece a partir da penetração. Para ter uma penetração, eu preciso ter um pênis ereto, né? Então, se eu não tenho pênis ereto, o sexo não pode acontecer. A gente vai chamar de preliminar qualquer coisa, qualquer prática que aconteça antes, ainda que ela dê prazer para essa mulher. Então é muito complexo, né? A gente não pode reduzir a uma questão orgânica. Eu acho que o que é preciso é refletir de maneira geral de que forma esse casal se comunica, qual é o nível da intimidade, porque engana-se quem pensa que porque um casal está junto há 30 anos, esse casal é muito íntimo. Isso não é verdade, né? Engana-se, não é verdade, porque sexualmente não necessariamente é verdade. Você pode ter casais que estão juntos há muito menos tempo, mas que dialogam, que pedem o que querem, que dizem quais são os limites. Então, uma pergunta. Como a companheira pode ajudar numa situação de dificuldade como essa? Que o casal não está funcionando bem. Sim. Tem alguma coisa que a companheira possa fazer? Então, eu acho Dicas práticas. A gente tem que começar dizendo que ela não deve fazer, né? Eu acho que a cobrança, a ridicularização, a pressão para que então vai logo, eu acho que isso é o óbvio que não deve ser feito. O dialogar, né? É importante. O dialogar e o mostrar que existem outros caminhos, tanto para satisfazê-la, né, quanto para que ele possa construir essa autoestima. Então, assim, você pode se você continuar no clima, você pode desde falar, olha, vem aqui, me beija aqui, bota a mão assim, faz assado, né? Até se você vê que a pessoa está realmente muito ofendida, muito frustrada, muito magoada, vem aqui, vamos ficar junto, vamos abraçar. Porque muitas vezes o que acontece também é que diante da perda de uma ereção, esse casal, né, um se ressente, um se frustra, outro se ressente e aí se separam. Quando na verdade o ideal seria que esse toque físico permanecesse. Né? Eu continuo com você, ainda que o seu pênis não esteja ereto, e tá tudo bem, porque nós somos um corpo inteiro, porque nós temos emoções envolvidas. Tem um relacionamento, né? Então, desde que é possível que esse casal consiga ali ficar junto, mesmo que em silêncio, né? Se abraçando, enfim. Fábio,
Dê exemplos de tratamento de disfunção erétil ou de melhoria de desempenho que não tem nenhuma base científica ou até mesmo que chegam a prejudicar a saúde sexual. Existe isso? Tem muita crendice popular em fitoterapia, que existia até um efeito placebo antes do surgimento das drogas, que né? Realmente fazia Que a gente chama de inibidores de fosfodiesterase, né? Que surgiu com a sildenafila, que é o Viagra. Depois que surgiram os remédios, a gente passou a entender realmente os mecanismos fisiológicos e tal, mas você sabe que num país, né, como o nosso, essas crendices elas são disseminadas. Hoje, assim, felizmente, no nosso meio aqui, onde você tem um alto índice de entendimento da população, estudada e tal, isso é menos frequente, menos comum. Mas em populações onde tem menor estudo, enfim, informações, essas crendices acabam superando. Então, a gente vê que é muito efeito placebo e aí entra o aspecto emocional que a gente estava falando, né? Depende de quanto que tem um componente emocional. Agora, quando a doença é física, aí não funciona, nada vai funcionar. Natália, quais são as causas de ejaculação precoce? E, de novo, existe algum tipo de exercício, algum tipo de prática, assim, pensando em alguma coisa assim, a gente falou da parte emocional, da parte afetiva, mas existe alguma coisa que pode ser feito para ajudar a essa pessoa que tem ejaculação precoce a melhorar essa parte? Olha, eu acho que da parte orgânica o doutor muito mais habilitado para falar do que eu. Mas em relação à parte psicológica, a gente precisa entender, né, quais são as questões que vão acelerar essa ejaculação. Geralmente, está muito envolvido com ansiedade de desempenho, né? De performance, né? Então, assim, nós somos educados sexualmente, principalmente os homens, por meio da pornografia, que é uma ficção do sexo, né? Mas acredita-se que os homens devem reproduzir essa ficção na realidade. Então, isso acaba sendo inviável e aí gera toda aquela pressão, aquela expectativa, né? Em relação à própria performance. Então, além disso, tem a camada também de muitas pessoas que não estão socializando. A internet e a pandemia isolaram, né, muita gente. Então, como você não tem essa prática de aproximação, quando você tem uma oportunidade, você se antecipa. Mas eu acredito muito num trabalho que envolve um trabalho multidisciplinar, né, que vai envolver o urologista, que vai envolver um terapeuta sexual, um terapeuta individual e, eventualmente, se for em um casal, uma terapia de casal também. Alguns médicos vão recomendar o uso de antidepressivos. Hoje em dia a gente tem produtos que vão desde uma camisinha com efeito retardante até géis também, que vão tentar dar uma anestesiada. Mas o que a gente diz, assim, é explorar muito a sexualidade para além da penetração, porque a ansiedade é pela penetração. Então, como é que eu posso trocar massagens, carícias, fazer sexo oral, enfim, trocar ali, estabelecer uma fantasia que vá retardando essa penetração. E aí aquelas técnicas como, por exemplo, o chamada de start-stop, que é quando você perceber, né, que o crescente da excitação está vindo antes de chegar ao orgasmo, que você comece a perceber e comunique a parceria e pare o que você estiver fazendo para a posição sexual, e aí depois você vai retomar exercícios de respiração, né, ou, por exemplo, fazer uma pressão ali na base do pênis, parar por um tempinho também. Então existem algumas técnicas comportamentais, mas óbvio que isso vai depender do grau ali, do que está envolvido, né? Se você tem processos orgânicos prejudicando ou não esse homem. E vou te perguntar outra coisa. Ejaculação precoce no homem. O que seria o correspondente na mulher?
Existe. Seria chegar ao orgasmo muito rápido, sim, claro que existe. Mas existe isso também? Claro que sim, não a ejaculação, porque aí a gente precisa separar dois acontecimentos. Então vamos lá, a ejaculação é a emissão de um líquido, tá? O orgasmo, que eu digo para as pessoas, ele não acontece no genital, o orgasmo acontece na mente. Então a mulher vai ter essa descarga de prazer de maneira muito rápida e às vezes tão rápida que ela mal percebe, né? Sim, eu costumo dizer, eu brinco, que é como se fosse um orgasmo soluço, né? Então, assim, você teve um crescente muito rápido e já caiu, passou. E a causa é a mesma? É a ansiedade também? Geralmente é a ansiedade. Mas qual que é a manifestação mais comum da ansiedade na mulher? É ter dificuldade de... Geralmente, a ansiedade na mulher vai se manifestar em dor. Entendi. Ela vai ter, por exemplo, uma contratura da musculatura vaginal e vai ter um vaginismo, não consegue ter penetração. Geralmente, a ansiedade... As manifestações são diferentes, né? São diferentes, né? Posso fazer só uma complementação da questão da ejaculação? Existe a ejaculação que é um desafio muito grande, né? Tratar a ejaculação precoce, porque é uma questão comportamental, está relacionada a ansiedade mesmo, em alguns casos, na maioria deles, mas nem todos. O paciente, por exemplo, mais idoso, de maior idade, às vezes a ejaculação ela acontece precocemente pela disfunção erétil. Quando ele percebe que ele já não consegue mais manter uma ereção prolongada, ele antecipa involuntariamente a ejaculação. Então isso a gente até tem que ficar atento no consultório, porque se é um paciente que desenvolveu isso ao longo ele não tinha ejaculação precoce e acabou desenvolvendo, às vezes só corrigindo a ereção você pode melhorar. Tanto que muitos pacientes já relatam que o uso das drogas, né, ativas, que a gente já falou, os inibidores de fosfodiesterase, muitas vezes melhoram o controle ejaculatório. Assim como o álcool, que é um ansiolítico, mas assim, por que melhoram? Porque melhora a ereção, ele se sente mais confiante. E o fato também de ter uma segunda intercurso sexual, né, eles diminuem o tempo de latência entre uma ereção e outra. Então, no segundo intercurso já caiu um pouco aquele nível de ansiedade. Se ele consegue ter uma segunda ereção de qualidade, ele vai conseguir controlar melhor e assim sucessivamente nas ereções seguintes. Então, a ejaculação tem esses outros aspectos. Né? Eu lembrei aqui também de uma outra dica prática, pegando essa fala do doutor, que muitos homens, a gente fala para se masturbarem antes da relação sexual para que consigam controlar por mais tempo essa ejaculação. Isso ajuda também, né? Ajuda, mas muitas vezes, na verdade, é na hora do contato, do ato, parece que é tão psicológico que assim... muitos se masturbam e na hora do ato é tocar, é o toque, são outros estímulos, é o cheiro, é o tato, é o olfato, né, assim, tem outros estímulos que acabam desencadeando, né? E tem ejaculações precoces que são muito sérias, né? Que o paciente ejacula muitas vezes antes de penetrar. Então, tem uns distúrbios muito graves, né? Bom, em termos de medicação para tratar a ejaculação precoce, o que se usa, Fábio? O que você usa? Antidepressivos. Antidepressivos. O antidepressivo tem um grande problema, porque ele tem efeitos colaterais, na maioria das vezes, né? Que alteram muito o comportamento das pessoas, né? Nível de vigília e tal. Então você tem que tomar cuidado até com a questão ocupacional do paciente. Eu já tive problemas, inclusive, de medicar adolescentes e o pai depois veio reclamar que eu tinha dado antidepressivo. Então, assim, e ele melhorou, né? Na consulta ele melhorou. Mas o que está mudando é que agora talvez tenha um antidepressivo mais novo que você toma sob demanda. Você não precisa ficar tomando uso contínuo, porque o antidepressivo, para impregnar na corrente sanguínea, para fazer um nível sério, que você tem que ter uso contínuo, e depois de algum tempo ele tem a impregnação adequada. E o desmame é a mesma coisa. Para desmamar também não é imediato, não é que você suspendendo, então você tem que tomar um certo cuidado com a questão do uso do antidepressivo. E agora tem uma classe nova de antidepressivos que eles ajudam no uso sob demanda, ou seja, como os próprios remédios da disfunção erétil, que você toma muitas vezes sob demanda, ou seja, para ter o ato sexual, você não fica precisa tomar o tempo impregnado. todo. E essa questão da ejaculação tem um outro detalhe que existem estudos que falam
você falou de camisinha, diminuir sensibilidade, isso também é muito questionável, né? Nem para todos os pacientes funciona. A gente tenta de tudo, né? Você tem que somar várias ações. Mas tem estudos que falam de pacientes que têm amputação de glande de pênis por problemas de câncer de pênis. Foram feitos estudos nessa população, ou seja, eles continuam tendo ejaculação precoce, não tendo glande. Então a questão se discutiu muito tempo, já passei, essa fase já passou, mas muitos pacientes chegavam com uma demanda de fazer postectomia, de tirar o prepúcio, porque a glande coberta ficava muito sensível. Então a hipersensibilidade gerava ejaculação. Com esse pessoal que operou, fica difícil pensar nisso. Então, não tem base científica para você falar de tirar um pouco da sensibilidade. E lembrando aqui que também, ela falou da questão do uso de preservativo com anestésico, tem que tomar cuidado para não anestesiar a parceira, né? Porque senão aí você leva a outro problema. Por exemplo, você usa um gel peniano anestésico e na hora da penetração você está levando o gel anestésico para ela, então você diminui a sensibilidade dela também. Mas é que aí no caso diminuiria da penetração, mas é que o órgão de prazer da mulher está fora, no clitóris, então reduziria a sensibilidade no canal vaginal, mas 90% das mulheres vão chegar ao orgasmo com estímulo direto do clitóris. Não, mas assim, o gel, você levando em consideração, está espalhado, né? Você não fica ele intravaginal só, né? Sim. Ele acaba Se ele for para a região do clítoris, exatamente, você diminui o prazer, né? Quais são as técnicas ou tratamentos para você prolongar uma ereção? Prolongar? Uma ereção? Bom, eu acho que é mais a questão de controle emocional, psicológico, é um trabalho mesmo, né? Da parte, porque assim, essa questão da ejaculação, ela está muito vinculada assim, eu vou ejacular porque é ali que está o prazer, né? A chegar ao orgasmo, né? Então, involuntariamente eu percebo muito isso, que o sexo é feito para a ejaculação. E quando você passa a interpretar que a relação é prazerosa, independente da ejaculação, não é só o orgasmo, que você quer estar com aquela parceira, que você quer curtir o ato sexual, você trabalhar o sexo de outras formas, não necessariamente só na penetração, carinho, tal, e vai e vem, você é uma questão, acho que, de interpretação. É lógico que os remédios ajudaram muito, né, Luiz? Então, assim, essa era do remédio, ela contribuiu muito para prolongar ereções, como eu já falei aqui, para diminuir o tempo de latência entre uma ereção e outra, para conseguir ter novos intercursos sexuais em períodos mais curtos. Então, isso ajuda, os remédios ajudaram. Acho que é basicamente isso. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Natália, como aumentar um desejo sexual do casal numa relação estável? Quais são de dicas assim que vocês acham que são as principais? Então, é que eu acho que a gente tem todo um discurso de que basta trazer dicas para apimentar, né? Aprender a fazer um strip, ir para um motel, usar um sex toy. E eu acho que a ideia é que a dinâmica do casal vai interferir demais. Então, como que essa mulher vai ter um desejo aumentado, uma vontade de fazer sexo com esse homem, se ele não se preocupa com o prazer dela, ou se ele não, sei lá, se ele não a trata bem, não trata bem os filhos. Então, assim, para as mulheres, nas palestras que eu faço, quando eu pergunto para os homens o que é sexo para você, por que você faz sexo, eles vão dizer alívio, relaxamento, prazer. Se eu pergunto para as mulheres, elas vão dizer para me conectar. É completamente diferente, fazemos sexo por razões diferentes. Então eu já conheci várias mulheres que falaram para mim, eu não tive prazer, eu não cheguei ao orgasmo, mas o sexo foi ótimo. Eu nunca ouvi um homem falar isso. Nunca ouvi um homem dizer o sexo foi ótimo, mas eu não gozei, eu não tive prazer. Então, o que a gente está indo buscar nessa relação, nesse sexo, né? Eu acho que é muito importante a gente investir em tempo de qualidade. Então, não adianta você passar a semana inteira sem olhar no olho do outro, sem abraçar, sem conversar, sem se interessar e, de repente, você quer... Vou interromper. Vai. Tem um livro muito legal que eu recomendo para todo mundo que tem relacionamento, ou você que é jovem, vai começar a namorar, vai ter relacionamento, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. E aí eu vou perguntar para a Natália. Natália, arrumar a cozinha é sexy? Aumenta o apetite sexual da mulher, o marido ir lá e arrumar a cozinha?
Depende. Fala aí, Natália. Fala aí, Natália. Isso, depende, porque para algumas mulheres, isso que é uma das 5 linguagens do amor, os atos de serviço, que seria, né, você levar o filho na escola, você arrumar a cozinha, etc. Talvez isso seja extremamente sedutor, né? Para algumas mulheres. Para algumas mulheres. Mas para outras vai ser necessário, por exemplo, que você faça uma massagem. Para outras pode ser que ela se sinta o tesão crescer a hora que você diz para ela, eu te amo, como você é linda, que você dá essa validação verbal. Faz um elogio, Faz um elogio. Para outra vai ser você, sei lá, chegar, preparar um jantar e dar de presente alguma coisa especial para ela. Então as pessoas, elas vão ser movidas e vão ter a sensação de que elas são amadas e de que elas são desejadas de formas muito diferentes. Então às vezes você está agindo do jeito que você gosta de ser amado, que você se entende amado com a outra pessoa, mas essa pessoa tem uma outra leitura. Gente, presta atenção. 5 linguagens do amor. Esse livro vale a pena, vai evitar muito pau de macarrão. E vai aproximar o casal, porque a partir do momento que você entende o que a sua companheira, o que o seu companheiro entende como demonstração de amor, você foca a sua energia naquilo lá. Isso com certeza vai melhorar o relacionamento e com certeza até o desempenho, o relacionamento sexual afetivo do casal, né? Com certeza, ter essa troca, conversar, né, falar como você gosta que eu tome a iniciativa sexual, ou como você gosta que eu demonstre o meu amor por você, né, o meu desejo por você, vai fazer com que o casal entre numa sintonia maior. E eu acho que também tem uma outra coisa bem importante, que as pessoas, elas estão muito presas ainda nesse mito do sexo espontâneo, do desejo espontâneo, que costuma acontecer no início das relações. Mas a gente já sabe hoje que o que mais acontece, especialmente depois de 1 ano e meio de relação, é um desejo responsivo. Especialmente no caso das mulheres que foram... Não é porque a mulher tem menos desejo porque ela nasceu mulher. Não, é porque a gente é socializada para não se masturbar, para não ir atrás de conteúdos sexuais, para não fazer sexo com várias pessoas. Então nós somos distanciadas do nosso corpo e da nossa sexualidade. Então o que é o desejo responsivo? Vocês estão lá vendo televisão, cada um no seu celular, a televisão ligada, né? Bom, aparentemente eu estou num momento de neutralidade sexual, não estou pensando em sexo. Mas se você chegar, desligar o seu celular, começar a conversar comigo, olhar nos olhos, né? Deixa eu fazer uma massagem no seu pé, dar um beijo de língua, começar a falar um negocinho aqui, um negocinho ali, esse desejo surge como uma resposta. Isso é normal. Tem que alimentar, né? É isso. Não vai ser assim, né? Legal. Fábio, vou te fazer uma pergunta que é menos funcional e mais assim, problema, doença. A gente tem alguns problemas de curvatura peniana. A pergunta mais importante que eu acho que você tem que responder é como prevenir esse problema no homem. E depois eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como é o tratamento, quando que precisa tratar e como é o tratamento que é possível. Mas o mais importante que eu acho é a prevenção. Bom, a curvatura peniana tem o pênis torto congênito, que é uma assimetria dos corpos cavernosos e que o homem já nasce com esse problema, né? Raramente vai ter uma assimetria tão acentuada a ponto de impedir ou dificultar uma penetração. Não que não possa acontecer, isso pode. Isso é uma alteração congênita. E rara, né? Não é... É rara. É rara, não é comum. É rara, eu vivi em 25 anos de formado, talvez 2 ou 3 casos que eu vi, né? E bastante difícil de convencer um paciente muito jovem, porque isso vem desde o nascimento, né? E aí vai se manifestar na puberdade, quando ele começa a desenvolver o órgão genital e tem as ereções mais vigorosas, que ele vai começar a perceber. Mas tem algumas técnicas, sim, para tentar melhorar isso. E a doença mais comum, que você fala em curvatura peniana, chama doença de Peyronie, né? Essa sim é uma doença muito comum, é difícil prevenir, ou é praticamente improvável que você vá conseguir prevenir uma doença de Peyronie, porque ainda não existe uma causa específica para a doença de Peyronie. E quando você tem muitas prováveis causas, você não tem muitas vezes nenhuma que você sabe. Fábio, que não é trauma na relação necessariamente. Pode ser. Uma das causas é o trauma. Por exemplo, pacientes que fraturaram pênis, tem fratura peniana, a gente chama de fratura, mas não é osso que tem lá, certo? É uma fáscia, uma cartilagem que ela pode se romper. Então, uma das coisas que você pode evitar é
entortar o pênis numa relação. Às vezes isso pode ser um fetiche sexual, ou tentar dar mais prazer de forma a curvar o pênis, né? Seja ele na penetração, seja fora, enfim, com alguma coisa que possa traumatizá-lo. Mas se houver um rompimento dessa fáscia, essa fáscia pode cicatrizar, e o processo cicatricial, e é aí que vem a doença. Existe uma túnica que chama túnica albugínea, que é uma das camadas, uma das fáscias que envolvem o corpo cavernoso. Ela causa um processo inflamatório, e esse processo inflamatório leva a uma calcificação. A calcificação impede a elasticidade do corpo cavernoso, e ele impedindo a elasticidade, normalmente ela é unilateral, ela pode ser em apenas uma das faces. Enfim, tem doença de Peyronie que é complexa também, que afeta o corpo todo, mas quando ela afeta um lado estica, o outro não, porque ele está retraído pela calcificação, e o pênis entorta, né? Você perguntou de tratamento também da doença de Peyronie? Antes do tratamento, Fábio, assim, em termos preventivos, você acha assim que se o homem perceber que ele não está com uma ereção completa, a mulher pode ajudar a evitar uma situação dessa? Por exemplo, se a mulher se mexer muito, pode causar uma doença de Peyronie no homem, machucando o pênis dele? Existe essa possibilidade? Se ele sentir, na verdade, assim, se o homem sentir dor no ato sexual, é sinal de que alguma coisa está errada, né? Então ela tem que evitar esse trauma, né? Normalmente os traumas mais graves acontecem com a mulher por cima, o homem deitado e a mulher por cima fazendo o movimento sexual, porque aí ele não tem o controle da penetração, quem tem o controle é ela, e numa hora que ela pode levantar e na hora de baixar, o pênis está fora, e aí machucar. Ela desce com todo o peso do corpo em cima do pênis, e o pênis não aguenta aquela pressão e ele fratura. Essa é a posição sexual mais comum. Mas você sabe que existem relatos, né, em países muçulmanos, porque eles não podem ter ereção na hora da oração, e que eles entortam o pênis na hora da reza e provocam fraturas. Chega a ter esses relatos, né, de fraturas provocadas por até questões religiosas. Olha só onde chega. A gente não vive muito isso aqui, mas aqui o que mais acontece é essa questão do trauma sexual. Mas eu acho que tem uma comunidade muçulmana que não é pequena no Brasil, né? Então eu acho interessante essas palavras. Então, assim, gente, a mulher realmente, quando estiver em cima do parceiro, tem que ter algum cuidado, né, Fábio? Porque eventualmente pode machucar o parceiro. E os muçulmanos têm que ter essa ideia, têm que ter esse cuidado, né, principalmente com os mais jovens, né, de orientar, né, a não entortar o pênis por causa de uma situação como essa. Que a doença de Peyronie é uma doença ruim de tratar. Agora fala do tratamento. É bastante desafiadora a doença de Peyronie, porque ela pode cursar ou não com a disfunção erétil. Quando você tem um comprometimento muito intenso, né, o pênis chega a ficar em ampulheta, ou seja, naquele trecho onde ele estreita, ele encurta, o que traz um trauma gigantesco para o homem, né? O homem não pode perder 1 centímetro de pênis, meio centímetro ele já nasce com aquela fissura de querer ter pênis grande, né? E aí, se qualquer doença que encurte o pênis, ou o tratamento que vai encurtar, quando você fala que o tratamento pode encurtar, você imagina como é que é isso psicologicamente para um homem. Mas assim, existem várias formas de tratar a doença de Peyronie. Quando está associada à disfunção erétil, normalmente a colocação de prótese, né? Porque você ao mesmo tempo que você corrige a ereção, você pode tratar ali a curvatura, né? E quando é a doença em si, por si só, você tem técnicas que você fratura a placa. Você pode quebrar ela ali no intraoperatório, só fratura. Você pode retirar a placa. Você pode fazer plicatura contralateral, ou seja, para desentortar o pênis sem mexer na placa. Você pode tirar a placa e colocar um enxerto, né? Geralmente enxerto de pericárdio bovino, né? Ou enxerto autólogo ali do paciente, tirar de alguma área. Mas isso também leva a retrações, leva a necrose. Então assim, é tudo muito traumático, muito complicado tratar a doença de Peyronie. Eu acho que o mais importante aqui é entender a maneira como eventualmente você pode prevenir. Eu acho que é o mais importante. Gente, já está quase acabando. Eu vou fazer uma última pergunta que é mito ou verdade.
tamanho do pênis é importante? Natália, fala. Você pode responder de várias maneiras. Eu vou te perguntar de volta. Eu vou te perguntar importante pra quem? Boa. Importante pra quem? Depende, porque assim... É muito se a gente individualizado falar, isso. É muito individualizado. E aí, assim, se a gente vai falar anatomicamente, a gente vai falar de um homem que tem uma relação com uma mulher e vai falar da história do que a gente considera sexo, eu acho importante dizer que o canal vaginal, ele é o nosso órgão de reprodução, ele não é o nosso órgão de prazer. Né? Então, assim, lá é muito pouco inervado, não tem nem comparação com o que é a estrutura do clitóris, né? E a glande dele está externa e vai se enraizar ali por dentro. Então, enfim, o que eu quero dizer com isso? A mulher não precisa de um pênis para chegar ao orgasmo, de maneira alguma. Ela não precisa de penetração. As pesquisas vão mostrar que a vasta maioria das mulheres, quando se masturba, não introduz nada no canal vaginal. Ou seja, isso é uma prova de que não é preciso. Mas, de novo, como temos uma cultura, né, de que é o pênis, quanto maior o pênis, é muito comum em palestras para homens, eu levo a estrutura da vulva, vagina e tal, em feltro, e eu peço para eles virem e me mostrarem qual é o lugar de maior prazer para as mulheres. Inevitavelmente, eles vão apontar o fundo do canal vaginal e eles falam, esse lugar aqui onde a gente soca com o fundo, com a cabeça do pênis. Eu falo, esôfago, onde, né? E aí, quando você vai explicando, vai mostrando pra eles, eles ficam chocados, porque você não tem essa aula. Natália, obrigado, mas você tá dando essa aula pra gente, é ótimo, é bacana. Eu imagino quantas pessoas você tá impactando. Então, a minha pergunta foi provocativa mesmo, porque isso passa pelo universo masculino, com certeza. Agora, eu vou perguntar uma coisa pra você que é importante. Quando o tamanho do pênis pode ser o problema? Existe isso? Claro, existe micropênis, né? Isso geralmente está associado a alguma disfunção hormonal na fase, né, da puberdade ali, e que não há o desenvolvimento adequado peniano. Tem tratamento? Muito difícil. Muito difícil. Existem técnicas para tentar alongar, e é o que eu falei, qualquer centímetro a mais nesses pacientes é muito... Pode ajudar. Pode ajudar. Desde soltar ligamentos penianos, até tração, enfim, mas nada muito efetivo, né? Porque é uma coisa anatômica, né? E essa questão do tamanho do pênis, para o homem para a mulher pode não ser, mas para o homem pega, né? Crucial. Eu vejo homens que viveram uma vida inteira, essa semana eu tive essa conversa, viveram uma vida inteira e chega aos 60 anos queixando do tamanho do pênis. Então, para ele aquilo foi um problema a vida inteira, né? Essa questão sexual, a gente precisa primeiro se autoconhecer, né? Para levar uma vida sexual boa, e depois conhecer esse livrinho aí que você falou. Gente, esse livrinho é bom. Né? Então, 5 linguagens do amor, esse livrinho é bom. Além do autoconhecimento, que é tão difícil as pessoas se autoconhecerem, né? Conhecer o seu próprio corpo, é interpretar o outro, né? Às vezes você também passa uma vida inteira, o que ela falou aqui, você passa uma vida inteira com a sua parceira ou seu parceiro, e você não conhece o outro, você não interpreta as respostas dele. E doutor, o doido é que a gente não deveria nem interpretar por que o outro não diz, por que eu não digo, a gente não se vulnerabiliza. Eu não preciso interpretar. Conversa, né? Diálogo. O que você está sentindo? Eu não tô aqui loucubrando sobre a cara que você tá me fazendo, o que eu acho que deve... Não, o que você está sentindo? E o outro se vulnerabilizar e dizer, eu tô com medo, eu tô com ansiedade. Às vezes o paciente está pensando no tamanho do pênis e a companheira queria que ele lavasse a louça, por exemplo. É bem por aí. É isso. Gente, eu agradeço demais a contribuição de vocês dois. Eu acho que foi um conteúdo muito rico, muito sério e de qualidade, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar na educação de muitas pessoas mesmo, e isso não seria possível sem a internet, né? Você não conseguiria ter o mesmo efeito falando paciente a paciente, né? Aqui você consegue, assim, difundir para muita gente. Eu agradeço muito, vou deixar a palavra final para cada um de vocês, primeiro o Fábio, e aí a Natália fecha. Eu só tenho a agradecer, é sempre muito enriquecedor. A gente, como profissional da área da saúde, seja médico, educadores, enfim, toda a parte de apoio, enfermagem, a gente tem uma função social, né?
de trazer o nosso conhecimento e difundir o nosso conhecimento, e é o que você falou, aqui a gente realmente atinge muitas pessoas, e às vezes é aquela pessoa que está vendo, ouvindo você, que ela se abre, né? Ela vê, poxa, o meu problema é um problema de muita gente, né? Então eu só preciso procurar um profissional, porque às vezes até no consultório se sintam constrangidos de falar de um problema e achando que a gente vai ficar constrangido como profissional, e sabendo que o seu problema é o problema de muitas pessoas e que pode ser resolvido, né? Então nós estamos aqui para isso. Natália? Exatamente, Dr. Fábio. Eu também acredito que quando as pessoas precisam entender, especialmente os homens, né? Os homens, eles não são estimulados a buscar ajuda, eles são educados para autossuficiência, né? Eu resolvo sozinho. Quando eles chegam até o médico, muitas vezes é porque a parceira pressionou, cobrou, pegou na mão, levou. E eu acho muito importante que eles saibam que, gente, disfunção erétil, ejaculação rápida, isso é tão comum. Tantos homens passam por isso, profissionais como o Dr. Fábio, urologistas, terapeutas sexuais, estão absolutamente acostumados, é o dia a dia, falar sobre ereção, falar sobre orgasmo, ejaculação, embora seja um tabu na sociedade, gente, esse é o dia a dia. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, bem-estar sexual é um dos 4 pilares de qualidade de vida. Então, se você não está cuidando desse pilar, provavelmente você vai chegar lá bem mais pra frente da sua vida e vai se arrepender. Então não perca esse tempo, porque todos nós merecemos e temos direito ao prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.